Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com você nessa noite, e que você esteja sensível à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus, que você possa reter a mensagem ao seu coração. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você aqui nessa noite, não aquilo que você queira ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, é aquilo que o Senhor tem para nós aqui. O Senhor, Ele concedeu pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, para o aperfeiçoamento da igreja. Enquanto você está aqui, você está sendo aperfeiçoado, porque a meta de Deus, irmão, é transformar você, é me transformar à imagem do seu Filho amado Jesus Cristo. É isso que Ele quer de você. Quando Ele olha para você, Ele quer: eu quero fazer desse filho como meu filho Jesus. Esse é o alvo dele, é tornar você mais parecido com Jesus. A cada dia o Senhor vem trabalhado na minha e na sua vida para nos tornar mais parecido com o Senhor, com Jesus. Porque Jesus, querido, Ele é o padrão, Jesus é o molde. E agora eu e você devemos nos encaixar nisso. Não é fácil, né, irmãos? Mas todas as coisas têm cooperado para levar você a esse lugar, para nos tornarmos mais parecido com Jesus. Dá uma refletida aí na sua vida. Será que você está parecido com Jesus? Será que você chegou à estatura de varão perfeito? É lógico que não, irmãos. Todos nós precisamos desse aperfeiçoamento, mas nós temos a presença do Espírito Santo nos moldando para chegar nesse lugar. Você é grato a Deus? Glória a Deus. Quem pode louvar a Deus aqui nessa noite? Amém? Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 12, nós vamos meditar nessa passagem nessa noite. Lucas capítulo de número 12, versículo 13 ao versículo de número 21. Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Amém? Lucas capítulo de número 12, versículo 13 ao 21. O fundinho, não o volume. Amém? Queridos, vamos estar projetando aqui, tá, as passagens bíblicas. Se você não encontrar, você pode estar vendo aqui no Data Show. A palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Fecha os teus olhos. Amado Pai, querido Deus, eu me coloco diante de Ti e peço que o Senhor me conduza nesta noite. Usa a minha vida, Pai. Eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço o quanto eu necessito do Teu Espírito Santo para pregar a Tua palavra, para trazer a mensagem. Por isso, Pai, me dê sabedoria, me dê autoridade, me dê graça nessa noite. Fala conosco, Pai, e que saiamos daqui, meu Deus,
ó Pai querido, transformados, alimentados pela palavra do Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Glória a Deus. Meus irmãos, Lucas capítulo de número 12, nós vemos uma mega multidão ao redor do Senhor Jesus. No versículo de número 1, a palavra ela nos diz que as multidões, elas se atropelavam. As pessoas querendo seguir a Jesus, ao mestre, elas estavam pisando uma na outra. Imagina o cenário, imagina a situação. As pessoas estavam desesperadas para chegar perto do mestre, para talvez tocar nele. E quando Jesus se depara com aquela situação, vendo aquelas multidões, o Jesus, ele toma aquela situação para trazer uma lição para os seus discípulos. E Jesus diz para eles: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos ficaram duvidosos, o que seria o fermento dos fariseus? E Jesus diz que é a hipocrisia. Jesus disse: olha, tomem cuidado com a hipocrisia. Jesus traz a mensagem para os seus discípulos, para que eles fossem homens sinceros e verdadeiros no seu relacionamento com Deus. Jesus fala que nada é oculto, nada ficará encoberto, tudo se tornará claro. E Jesus começa a direcioná-los e dizer: olha, confie no Senhor. Nos momentos de dificuldade, adversidade, confie no Senhor, porque Ele está guardando vocês. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Jesus também ensina eles a depender do Espírito Santo. Olha, quando vocês forem colocados diante de autoridades, quando vocês forem colocados para pregar, para falar, olha, não fiquem com medo, não fiquem ressabiados, porque o Pai trará o que vocês devem compartilhar naquele momento. O Espírito Santo vai usar a vida de vocês. Então, antes do texto que nós lemos, o Senhor Jesus traz essas mensagens. Ali está aquela multidão e Ele está orientando os discípulos. Ele está orientando Pedro, Tiago, João, Ele está orientando aqueles discípulos. Por quê, irmãos? Porque eram homens novos na fé. Aquela multidão, querido, ia trazer para eles um reconhecimento. Aquela multidão traz para eles destaque, notoriedade. Então Jesus, Ele sabendo do perigo, Ele começa a ensinar, a exortar os discípulos. E enquanto acontece isso, irmãos, no meio dessa multidão, sai um homem dentre eles e faz uma pergunta para Jesus. Questiona Jesus concernente à herança. Esse homem diz para Jesus: mestre, ordena ao meu irmão para que ele reparta comigo a herança. Ordena ao meu irmão para que ele reparta comigo os bens da nossa família. E Jesus, ele repreende esse rapaz. Jesus repreende esse homem e diz: olha, homem, quem me colocou como juiz ou repartidor entre vós? Quem me colocou como repartidor? E novamente, Jesus, ele pega esta situação, irmãos, e traz um ensinamento para os seus discípulos. Então olha só como Jesus é maravilhoso. Ele vai se aproveitando das circunstâncias e vai ensinando os seus discípulos, os seus filhos na fé. E ele começa a chamar a sua atenção para o perigo da avareza, para o perigo do coração voltado para as coisas dessa terra, para os bens materiais. Jesus, ele diz para eles que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E então Jesus vai contar a parábola a qual nós lemos, uma parábola muito conhecida. No final dessa parábola, irmãos, ali no versículo 21, o Senhor Jesus, concluindo a parábola, ele diz assim, ó: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E esse é o tema que eu quero dar a esta mensagem nesta noite: rico para com Deus.
O Senhor vai trazer aqui lições para nós aqui nessa noite, para nos tornarmos filhos, pessoas, servos que são ricos para com Deus. E nós vamos utilizar esta passagem aqui, e nós vamos aprender com a atitude, com o comportamento desse homem. Porque esse homem da parábola, ele não era um rico para com Deus. Esse homem da parábola, ele foi chamado de louco diante de Deus. Nós notamos que o Senhor o chama de louco devido à sua atitude na face dessa terra. Então é isso que nós vamos tratar aqui e aprender essas lições com a graça do Senhor Jesus. Então repita comigo: rico para com Deus. Tá fraco, mais forte. Rico para com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos sair dessa noite aqui com essas lições, com esses princípios, para amanhã, na segunda-feira, nós colocarmos em prática e começarmos a se tornar diante de Deus ricos. E quando Ele olhar você, esse é rico, esse entendeu o segredo, esse entendeu a chave. É isso que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. E nessa passagem, irmãos, nós destacamos aqui 5 pontos, 5 lições que nós vamos tratar aqui. A primeira lição, irmãos, que eu aprendo nessa passagem, está no versículo de número 16, olha lá, capítulo 12, versículo 16, quando Jesus ele começa a falar da parábola para os discípulos que ali estavam com ele. Jesus ele diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. O campo de um homem rico produziu com abundância. Logo nós sabemos que esse homem aqui que Jesus está chamando de rico, ele é o louco da parábola. Ele é rico para a humanidade. Ele é rico segundo o padrão do homem, mas ele é tido como louco diante de Deus. Mas o que é ser rico, pastor, diante de Deus? A primeira lição que eu aprendo aqui é que o rico para com Deus, ele discerne a soberania do Senhor nos eventos e lhe dá graças. A primeira lição que aprendemos é que o rico para com Deus, o rico para com o Senhor, ele discerne a soberania do Senhor nos eventos e lhe dá graças. Quando nós lemos aqui Jesus falando que o campo produziu com abundância, a terra produzir com abundância é algo que não está no nosso controle. A terra produzir com fartura, a chuva que cai com abundância, é algo que não está no domínio do homem. É algo que está sob a autoridade e o governo de Deus. Irmão, o rico para com Deus, ele consegue discernir a mão de Deus por detrás nos eventos. E ele dá graças, ele louva, ele é agradecido, ele se regozija porque sabe que o Pai tem cuidado dele. A chuva, o sol, Deus é o Senhor do tempo. Deus governa todas as coisas. Deus, irmãos, talvez não visivelmente, mas nos bastidores, a mão do Altíssimo está ali trabalhando, fazendo, forjando segundo o seu querer, segundo aquilo que Ele determinou, segundo a sua palavra. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, no capítulo de número 11, versículo 13 e o versículo 14, a Bíblia ela nos diz assim: e acontecerá que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de servir com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma, então darei chuva à vossa terra no seu tempo certo, chuva de outono e chuva de primavera, para que possais colher o vosso cereal, o vosso vinho novo e o vosso azeite. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 45, pois Ele, o Senhor, faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos.
A palavra de Deus diz em Salmos 147, versículo 8 e 9: Ele lhes dá água do céu e faz crescer a relva nas montanhas. Ele dá alimento aos animais e aos corvos quando clamam. E o capítulo 24, versículo 1 de Salmos, a Bíblia diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, está no governo do Pai. O Senhor governa todas as coisas, Ele conduz todas as coisas. E o rico para com Deus, irmão, ele tem esse discernimento que ele não está sozinho, que as coisas que acontecem na sua vida não é uma obra do acaso, uma coincidência, não. É a mão do Pai por detrás. E quando ele discerne isso, ele é agradecido, ele dá graças a Deus, ele louva a Deus, ele se alegra em Deus. Esse homem da parábola, ele era louco porque ele não reconhecia o Senhor nos eventos. Ele vivia a sua vida, a vida leva eu, deixa a vida me levar. Ele vivia à mercê, irmãos, e ele vive uma vida voltado para as coisas dessa terra, sem discernir a presença do Altíssimo, sem discernir a presença do Pai. Meus irmãos, se você tem desfrutado a abundância, é o Pai. Se você tem passado um momento de escassez, é o Pai, porque o Pai não deixa você, o Pai vai com você. Cabe a nós reconhecermos e dar graças, cabe a nós reconhecermos e louvarmos. Ei, o Senhor, Ele governa todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Nós lemos em Apocalipse sobre o livro selado. Lá atrás, ali naquele livro estava contido toda a história do mundo. Estava na palma da mão do Deus Todo-Poderoso. Ele já sabia do início ao fim todas as coisas. O Cordeiro se coloca na presença do Pai, toma o livro e desata os seus selos. E ali naquele livro já está a história. Por quê, irmãos? Porque tudo já aconteceu segundo o que Deus determinou, segundo o que Ele traçou, segundo o seu bel prazer, porque Ele é o Todo-Poderoso, amém? Ele é o Senhor da glória, e operando Ele, quem impedirá? Então guarde essa lição no seu coração. Você é rico para com Deus? Você tem reconhecido na sua vida a presença do Pai? Você tem reconhecido nos mínimos detalhes da sua caminhada a presença do Pai, o cuidado do Pai, o livramento do Pai? Ou a sua vida tem sido como a desse homem? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tudo é uma coincidência. Não, irmãos. O rico para com Deus discerne a soberania do Senhor nos eventos e lhe dá graças. A partir dessa noite, começa a ter esse discernimento. Amanhã lá no seu trabalho, amanhã lá na escola, amanhã lá na sua vizinhança, onde quer que você vá, os seus olhos precisam estar abertos para você ver. Isso é Deus, isso é o Espírito Santo, isso é o Pai, essa porta é Ele que abriu, essa porta é Ele que fechou. É Ele, é o Senhor da glória, e nós damos graças. Nós louvamos e agradecemos. O segundo lição que aprendemos aqui, irmãos, está no versículo de número 17. O versículo 17, capítulo 12 de Lucas, a palavra de Deus diz: E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. A terra daquele homem produziu com abundância, e esse homem parou para pensar, para discernir, para ponderar: o que eu vou fazer? O que eu farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. A segunda lição que eu extraio dessa passagem é que o rico para com Deus, ele vive uma vida não mais voltada para si, mas para a vontade de Deus. Aquele homem da parábola, ele estava voltado para si, ele estava voltado para os seus prazeres, ele estava voltado para a sua vida pessoal. Mas, irmãos, aqueles que são ricos para com Deus,
não é mais seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esse é o rico diante de Deus. É o homem e a mulher que entenderam que a sua vida agora aqui na face dessa terra é para cumprir, para fazer a vontade do seu Senhor. Quando Deus olha para essas pessoas que têm negado a sua vontade, que têm negado os seus prazeres para cumprir com a vontade de Deus, esses são os ricos na face dessa terra. Esses são os ricos diante do Senhor. O que farei? O que eu vou fazer? Seja feita a vontade do Senhor. Quer ser rico diante de Deus? Entenda que a sua prioridade agora não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus, é a vontade do Pai, é a vontade daquilo que Ele sonhou, do propósito que Ele tem, para que você viva nessa terra. Tiago capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 15, irmãos. A palavra de Deus, ela nos diz: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É se o Senhor quiser. É se o Senhor desejar. Porque nós não temos o controle. Esse controle, esse governo não está nas mãos do homem. Irmãos, todavia seja feita a vontade de Deus. Ei, você que conhece a palavra de Deus, sabe por que muitos cristãos, muitos crentes são tristes, depressivos? Porque têm vivido uma vida longe da vontade de Deus. Irmãos, há prazer, há alegria em obedecer a Deus, em cumprir com o propósito de Deus na face dessa terra. Mas todavia seja feita a vontade de Deus. João capítulo de número 3, versículo 30. Um homem de Deus, João Batista. Esse homem de Deus, ele declara: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que importa é eu cumprir a vontade de Deus. O que importa é eu estar ali naquilo que Deus deseja, naquilo que Ele traçou, daquilo que é o propósito dEle para a minha vida. Assim vive o rico para com Deus. É a vontade de Deus. Num dos momentos mais terríveis da vida de Jesus, que foi o Getsemane, Jesus estava suando sangue. Jesus foi orar ao Pai, e ele orou para o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a vontade do Pai. Meu irmão, você tem vivido a vontade do Pai? A sua trajetória aqui tem sido como rico diante de Deus, cumprindo a vontade do Pai? Ou você está como esse homem, arrazoando consigo mesmo? O que eu vou fazer? Será que eu me mudo para lá? Será que eu abro aquela empresa lá? Será que eu saio daqui? Será que eu faço isso ou aquilo? É a vontade do Pai. Ah, se o povo de Deus consultasse a Deus antes de tomar as decisões. Ah, se o povo de Deus consultasse a vontade de Deus antes de dar um passo. Quantos arrebentados, quantos frustrados hoje. Porque viviam como esse homem aqui, ó, que fez tudo. E depois lá no final o Senhor disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Nós vamos chegar lá.
Irmãos, viva a vontade de Deus. Consulte a Deus. Não é mais a tua vontade, é a vontade do Pai. E a vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, com este século. A palavra de Deus se conforme com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus vai se tornar um prazer para você. Agradável em servir ao Senhor. É agradável. É boa. Ela é perfeita. Saia daqui nessa noite, amanhã. É assim que eu vou tomar as minhas decisões. Eu vou consultar a vontade de Deus. Pastor, lá no meu trabalho, pastor, recebi agora uma promoção, um amigo meu veio conversar comigo, vou ganhar 10 mil a mais do que eu ganho no meu salário. Consulte a vontade de Deus. Não é porque se abriu uma porta lá, que é a vontade de Deus. Ei, consulte a vontade de Deus. Vou embora dessa cidade, vou para tal lugar. Ei, consulte a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. É difícil pedir para Deus falar com você. Senhor, o que tu tens para mim? Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, o que... Não é difícil, irmão. Consulte a vontade de Deus antes de vocês tomar as decisões. Quer namorar, quer casar, quer trabalhar, quer estudar, e consulte Ele. Não é mais todavia a minha vontade, é a tua vontade. Esses são os ricos para com Deus, que estão vivendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Irmão, se não for para mim e para você vivermos a vontade de Deus na face dessa terra, a palavra para nós seria 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 15, 32. Olha lá. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não for para viver a vontade de Deus na face dessa terra, comamos e bebamos, e amanhã morreremos, porque nada faz sentido. Se você está aqui, você respira, é para a glória do nome de Deus, é para servir ao Senhor, é para viver a vontade do Senhor, porque senão coma, beba e morra, porque nada vale a pena, nada faz mais sentido. Viva a vontade de Deus, porque a terra não é a sua pátria, a terra não é o seu lugar eterno, não. Tem um lugar preparado para você. Quem crê nessa palavra aqui nessa noite, tem um lugar separado para você, um lugar preparado pelo Senhor, moradas eternas, onde não vai ter lágrimas, dor, choro, pranto, lugar de regozijo, de alegria, de festa, para aqueles que abraçaram a vontade do Pai enquanto estiveram aqui. A vontade dele é preciosa para você. Irmãos, a terceira lição que eu extraio dessa passagem está no versículo 18. O capítulo 12, 18 de Lucas nos diz: e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Agora a pergunta que eu te faço é: trabalhar é errado, irmãos? Idealizar, sonhar, construir é errado? Não é errado, irmãos. Nada disso é errado. Errado e contrário à palavra de Deus é quando isso se torna um ídolo nas nossas vidas. É quando isso passa a ser a nossa existência, a nossa vida.
É quando todas essas coisas, irmãos, elas tomam o lugar de Deus. Esses celeiros, esta abundância, este recurso, se tornou um ídolo na vida desse homem. A vida dele estava girando em torno disso. E aqui que está o pecado, aqui que está o erro. E para Deus acaba sobrando o resto. Para Deus sobra as migalhas. Irmãos, a terceira lição que eu aprendo aqui é que o rico para com Deus, ele adora unicamente e exclusivamente Deus. O rico para com Deus, ele vai adorar unicamente o Senhor, exclusivamente ao Senhor. Muitas pessoas que adoram de lábios, mas o seu coração está longe de Deus. E elas adoram as outras coisas não de lábios, mas de coração. As forças, as energias, tudo aquilo que o homem poderia dar, o seu tempo, estava voltado para aquilo, e não para o Senhor. Cuidado com o ídolo. A palavra diz em 1 João, filhinhos, vigiem, guardai-vos da idolatria. Não deixa nada roubar o lugar de Deus no seu coração. Não deixa nenhum sonho, irmãos, nenhuma meta, nenhum alvo tirar você da presença do Pai. Essas coisas não são erradas, irmãos. O Senhor deseja ver você trabalhar, você construir, você realizar. Porém, o rico para com Deus, irmãos, ele tem uma mentalidade diferente. O rico para com Deus, ele adora exclusivamente ao Senhor, unicamente a Deus. Quando ele pega celeiros, a mentalidade dele é outra. Ele não está pensando em si, ele está pensando que aquilo ali, o que eu posso fazer para glorificar mais e mais o meu Senhor? Os celeiros e a fartura e a abundância nas mãos do rico para com Deus são missionários. Ele utiliza de todo recursos, as fontes, para glorificar mais e mais ao seu Salvador. Porque ele adora unicamente e exclusivamente a Deus. Ele não adora bens materiais, ele não adora empreendimentos, ele não adora esses sonhos e realizações da terra, terrenos. O seu olhar é voltado para o Pai, para Deus. Ele tem intimidade com Deus, ele é rico para com Deus. Então essa é a pegada do rico, irmãos, para com Deus. Ele tem um olhar voltado para adorar e para servir ao Senhor. Ele ia olhar aqueles celeiros abundantes, aquela fartura, aquela colheita, e ele ia reconhecer: isso aí é Deus, é a mão de Deus sobre a minha vida. E se Deus tem me abençoado, é para mim abençoar. Se Deus tem feito, é para mim fazer em prol do meu próximo e do seu reino. É uma outra mentalidade, é uma outra pegada. Essa é a mentalidade do rico para com Deus. Não é uma vida mais voltada para as coisas dessa terra, para o meu bel prazer, para meus sonhos, não. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo de número 1, versículo 20 e 21. Olha só o que é um rico para com Deus. Jó perdeu ali muita coisa, irmãos. Ele perdeu seus bens, seus filhos, ele perdeu muito. Talvez você não daria conta de passar por esta prova. Talvez eu não daria, não sei. Mas olha o que esse homem de Deus diz. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é ser rico para com Deus. Jó poderia, talvez, como a sua esposa, louco, abandona, dá um chute nesse Deus. Perdeu tudo? Não, falas como uma louca. O meu Senhor está no controle, Ele governa todas as coisas. Jó adorou a Deus, irmão. Jó glorificou a Deus, sabe por quê? Porque Deus era o único, exclusivamente, o único digno de ser adorado por Jó. Não eram os bens materiais, não eram as coisas que ele possuía.
adoração única, exclusiva a Deus. O Senhor quer mudar a nossa mentalidade nessa noite. Ele quer uma igreja espiritual, uma igreja do céu. A igreja do céu, que pensa nas coisas do céu, que não vai se amoldar ao padrão desse mundo. Nós vemos sobre o apóstolo Paulo, um homem de Deus que considerou perda todas as coisas para ganhar a Cristo, considerou refúgio e nada para alcançar o Mestre. Nós vemos como foi pregado aqui no domingo passado, Levi, ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma experiência com o Senhor disse, levanta-te, ele levantou e seguiu, e depois foi lá e fez um banquete para comemorar, foi lá e ao invés de ser um avarento, não, agora ele começa a se doar em prol do reino, para servir o Mestre. Olha a mentalidade transformada de Levi. É um homem que entendeu que o único digno de adoração, exclusivamente, é o Senhor, e nada mais, nada mais. Reflita por um pouco, irmão, o que você tem adorado. Você tem adorado ao Senhor? Você tem adorado ao Senhor unicamente e exclusivamente? Ou nós temos nos adorado? Todavia seja feita a minha vontade, o meu querer. É algo que nós devemos refletir. É algo para você parar e pensar um pouco. Porque o Senhor, Ele tem uma vontade. Ele está à procura, queridos, de pessoas que o adorem em espírito, em verdade, unicamente e exclusivamente a Ele, o Senhor. A quarta lição, irmãos, que aprendemos nessa passagem, está no versículo 19. Aquele homem rico, ele diz, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens por muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem da parábola tinha o seu descanso nas coisas passageiras dessa terra, nos bens materiais. Jesus certa vez disse, não ajunteis tesouros nessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça corrói, ajunteis tesouros nos céus. Esse homem tinha a sua confiança, a sua segurança, a sua torre forte, irmãos, nesse empreendimento, nessa propriedade, nessa conquista material. Essa ali era o seu escape, a sua base, o seu alicerce. Porém o rico para com Deus, ele tem sua segurança e descanso no Senhor Jesus. O rico para com Deus, ele tem a sua segurança, o seu descanso no Senhor. Esse é o lugar de segurança. Esse é o seu lugar, querido, de descanso. Nós vemos cristãos, nós vemos filhos, a preocupação, a ansiedade. E o Senhor é a sua segurança, o Senhor é o seu descanso. Ele é, queridos. Nele você está seguro, nele você descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A peste, a praga, a seta, é ali o descanso, é na vontade, é nas asas do Altíssimo, é a sua proteção. É ali que você vai descansar, na presença do Pai. Mas quando nós confiamos nas coisas dessa terra, queridos, essas coisas estão sujeitas à variação. Uma tempestade, um terremoto, uma enchente poderia facilmente destruir aqueles celeiros daquele homem. E onde estaria aquele homem? Na lona. Por quê? Confiou em algo que pode sofrer variações. Porque não sabemos o dia de amanhã. Poderia dar um terremoto lá e quebrar tudo os seus celeiros, endividá-lo. Mas o nosso Cristo é imutável, uma rocha eterna, inabalável. São como montes de Sião, aqueles que confiam no Senhor, não se abalam. Confia no Senhor, meu irmão.
Descansa no Senhor, aprende a colocar as situações que você vive aos pés do Senhor. Pastor, estou passando por isso, pastor, estou passando por aquilo. Antes de você vir falar com um pastor, ou com uma mulher de Deus, com uma pastora, ei, vai para os pés do Senhor e coloca diante dele. Aprenda primeiramente a ir a Deus, porque o véu do templo está rasgado. Você tem acesso à presença do Pai. Você não precisa de um sacerdote como antigamente. Ei, vai lá, coloca diante de Deus, coloca as suas demandas, situações, as suas dificuldades diante dele, e ele vai falar com você. Ele vai conduzir você, e na vontade dele você vai estar seguro e você vai descansar. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 4, olha, não andem ansiosos, não andem assim, antes coloquem em oração, em súplicas diante de Deus. O apóstolo Paulo manda você colocar as suas situações aos pés de Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Ali está o nosso descanso e a nossa segurança. A palavra de Deus diz em Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19. Olha só o que está escrito em Abacuque 3, 17 ao 19, olha lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, e é o mestre de canto para instrumentos de cordas. A sua confiança e o seu descanso está em Deus. Era em Deus que Abacuque confiava. Não era na figueira florescendo, não era nos frutos, não era nos celeiros abarrotados, não era na chuva abundante que caía, não. Poderia aquilo tudo minguar, queridos, todavia eu me alegro no Senhor. É nele que está a minha segurança, é nele que está o meu descanso. Ei, meu irmão, a porta se fechou, pastor, estou apertado financeiramente, e confia no seu Senhor. Esse é o momento de você confiar nele, e para que você veja o livramento, a porta aberta, o recurso chegando, e você possa conhecer o seu Abba, o seu Senhor. Confia nele, descansa nele. Filipenses 4, 11 ao 13, um texto muito conhecido. A palavra de Deus diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, irmãos, ele poderia passar por qualquer situação, ele confiava, ele descansava, é no Pai, é no cuidado do Pai. Assim que tem que ser a nossa vida. Esse o rico para com Deus, ele descansa exclusivamente. A sua segurança e descanso está no Senhor Jesus. Está no Senhor Jesus. Nós não sabemos o destino da nação, nós não sabemos as coisas que vão acontecer amanhã, mas, meu querido, a sua segurança é Cristo. Descanse em Cristo, confie em Cristo. Ele é uma rocha, Ele é uma rocha. As pessoas acabam olhando para um lado, para o outro, a tempestade chega, elas agem como Pedro e começam a afundar, começam a naufragar, porque os seus olhares estão no lugar errado, não estão em Cristo. Quando você olha para Cristo, você anda sobre as águas, querido, mas quando você tira os seus olhos de Cristo e olha para a tempestade, você vai naufragar. Ele é a nossa segurança, em meio ao caos, em meio a qualquer situação, Ele é a nossa segurança. Aprenda a descansar, viu? Sabe quem descansa? É o filho descansa.
O filho descansa. O problema é que muitas vezes você quer ser o pai, você não quer ser o filho. Ei, esse lugar não é para você, esse lugar é de Deus, sai desse lugar. Ele alimenta os pássaros, Ele veste os lírios. Ele vai alimentar você, Ele vai vestir você, vai sustentar você. Saia do lugar de preocupação, de ansiedade, de depressão, de pânico, de desconfiança aí. Começa a descansar nos braços do Pai. Coloca lá sua cabeça no colo de Jesus. Coloca sua cabeça lá. Porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele não deixa. Nunca vos deixarei, nem vos abandonarei, diz a palavra. Ô meu irmão, já passamos cada aperto que só a graça de Deus. Você não tem ideia. Mas o Senhor até hoje tem sido fiel, aleluia, porque Ele é fiel. Parece que não vai dar, mas chega ali naquela hora, dá. E Ele mostra para nós, eu sou ou não sou, eu faço ou não faço. Porque o controle, querido, do amanhã é de Deus, Ele governa. Enquanto Satanás, enquanto os homens vêm com a farinha, o Senhor já está com o pirão pronto, meu irmão. Já está pronto. Porque Ele governa todas as coisas. Descansa no Pai, viu? Nós estamos vivendo dias, muita gente depressiva, muita gente com crise de ansiedade, muita gente com pânico, muita gente com medo. E irmãos, a palavra de Deus fala sobre tudo isso. Ei, o remédio para isso é Jesus. O remédio para isso é confiar em Cristo. O remédio para isso é você conhecer ao seu Salvador e aprender a descansar e confiar nele. Esse é o remédio. Para nós encerrarmos o último ponto, está no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse é o fim, irmãos, daqueles que vivem uma vida voltada para esta terra. Esse é o fim daqueles que vivem uma vida com os seus olhos no material, no terreno, e não naquilo que é eterno. A sua vida gira em torno daquilo que é pó, daquilo que é passageiro, daquilo que vai ficar. Esse é o destino. O Senhor olha para essas pessoas e diz: loucos. Para você ver que o padrão de Deus, o padrão do reino de Deus, como é diferente do padrão da terra. Porque aqui, ó, na terra, o homem, o mundo olhando para isso, o mundo diz: sábio, inteligente, grandes fortunas, grandes propriedades, grandes empreendimentos, esse cara é top. Mas o Senhor está olhando e dizendo: louco. O Senhor trabalha ao contrário, meu irmão. O Senhor trabalha ao inverso. O rico para com Deus, querido, ele vai deixar um legado. Esse é o último ponto para nós orarmos. O rico para com Deus, ele vai deixar um legado. Esse homem aqui, naquela noite foi chamado pelo Senhor. E ali ficou seus celeiros, ali ficou seus bens materiais, se acabou em nada. Familiar meu, um tio meu, que faleceu, ciúmes, pessoas ciumentas por causa de carro, por causa disso ou daquilo, morreram, irmãos. Outro está dirigindo, outro está morando, porque tudo passa. A palavra de Deus diz que são loucos aqueles que só têm o seu olhar voltado para essa terra. Perguntaram certa vez para um homem muito sábio o que mais o surpreendia na humanidade. Esse homem respondeu: os homens. Aí ele disse: perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente e acabam por não viverem nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido.
É assim que tem vivido a humanidade, assim que tem vivido muitas pessoas, e assim que tem vivido talvez alguns de nós aqui nessa noite. Não como ricos para com Deus, mas como loucos diante de Deus. A palavra de Deus, irmãos, tem vários loucos na palavra de Deus. Nós vemos homens como Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele entregou Jesus, ele traiu Jesus com 30 moedas. Ele achou 30 moedas mais valioso do que Cristo e traiu Jesus e depois se matou. A palavra de Deus fala de um outro casal louco, Ananias e Zafira. Atos capítulo 5, a palavra de Deus diz que esse casal vendeu uma propriedade e mentiram concernente o preço, o valor dessa propriedade. Caíram fulminados diante da presença de Pedro. São loucos. A palavra de Deus também fala de Nabal. Nabal era um homem maligno e avarento do Antigo Testamento. Nabal foi morto. O Senhor matou Nabal e a sua esposa se tornou esposa de Davi, o rei Davi. A palavra de Deus fala de o jovem rico. Era dono de grandes propriedades. Esse homem teve a oportunidade de conversar com Jesus. Jesus disse: olha, vende tudo que tens, vem e me segue. Aquele rapaz olhou: não, Senhor, as minhas propriedades são mais valiosas. Virou as costas para Jesus e foi lá para as suas riquezas. São loucos. A palavra de Deus fala na parábola do rico e Lázaro. O rico vivendo regaladamente, Lázaro lá sendo lambido por cães. Aquele homem rico morreu e foi para o inferno. Estava lá atormentado. São loucos, irmãos. Acã, que lá na travessia, quando chegaram na terra prometida, em Jericó, foi lá e roubou, furtou a capa babilônica. Depois lá na frente veio a punição. Morreu por causa de uma capa. Ele, seus filhos e toda a sua família. São loucos, loucos. Mas o Senhor diz para nós nessa noite: olha, eu quero ricos. O Senhor quer ricos para com Ele. Ele quer homens que o adorem e lhe dê graças. Ele quer homens que têm a sua vontade, a vontade de Deus como primazia na sua vida. Ele quer homens que o adorem exclusivamente a Ele. Ele quer homens que têm nele, no Senhor, a sua segurança e o seu descanso. E esses homens vão deixar um legado. Não vão deixar talvez uma mansão, não vão deixar talvez um Porsche na garagem, mas vão deixar a imagem de um homem de Deus para a geração, para os seus familiares, para os seus filhos. Lá na frente ao meu pai talvez não me deixou uma casa, mas o meu pai era um homem de Deus. O meu pai ensinou os princípios da palavra. O meu pai era um homem de oração. O meu pai era alguém que amava a Deus. A minha mãe era alguém que amava o Senhor. E até hoje eu não me desviei dos caminhos e da palavra de Deus. O legado é algo que você vai deixar na pessoa e não para a pessoa. Irmão, herança deixa para eles. Estão brigando, estão se matando por causa de herança. O legado é que você vai deixar na pessoa. Uma marca daquilo que você viveu na face dessa terra. Sejam ricos para com Deus. Amém, meus irmãos? Quem entendeu essa palavra nessa noite, vamos nos colocar de pé. Vamos orar por um instante. Ó Espírito Santo, oh maravilhoso Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, nessa noite aqui eu vejo ricos, nessa noite aqui eu vejo um divisor de águas, pessoas que até hoje estavam vivendo como aquele homem, mas que a partir dessa noite, uma chave está sendo virada. Aleluia. Pessoas que estão entendendo que essa terra não é a nossa pátria.
Esse corpo não é eterno, irmãos. Você vai receber um novo corpo. Não é esse corpo que ele tem um corpo glorificado para a sua igreja. Um corpo de glória. Um corpo imortal. Aqui não é o seu destino, viu? Aqui não é o seu fim. Por isso mude a sua mentalidade nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo. Querido, eu gostaria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado, para nós orarmos aqui nessa noite. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Não precisa ter vergonha, não precisa ficar com receio. Nós vamos orar aqui, baseado nesta palavra, nesta mensagem dessa noite. Você está dando a mão para um rico. Você está dando a mão para uma rica diante de Deus. Você está dando a mão para um príncipe de Jeová, por uma princesa de Deus. Aqueles que têm o seu padrão na palavra de Deus. Aquele que tem a Bíblia, a palavra de Deus, como seu manual de conduta, de vida, de fé, de prática. E eu quero encorajar você nessa noite a orar por esse irmão, por essa irmã. E você vai orar por ela. Você vai orar por ele. E você vai falar com ele. Você vai falar com Deus. Começa a orar por ele. Começa a orar por ela. Nada é por acaso. Se você está de mãos dadas, queridos, tem um propósito. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto o louvor aqui está sendo entoado, levantado nessa noite, você vai orar: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, começa a tocar, começa a trabalhar, começa a realizar no coração, no íntimo desse meu irmão, essas lições, esses princípios bíblicos, Pai, da Tua palavra. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Recebe nessa noite. Recebe da presença. Eu creio em ti. Recebe da graça nesse lugar. Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, és a razão do meu viver, és a razão do meu louvor, tudo que sou. Espírito Santo, contigo eu vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, és a razão do meu viver, és a razão do meu louvor. Sim, eu creio
ti. Jesus, eu pertenço a ti. Espírito Santo. Jesus, és a razão do meu viver, és a razão do meu louvor. Tudo que sou. Espírito Santo, Espírito Santo. O novo tempo é um novo tempo na sua vida. É um novo ciclo na sua vida. É um novo tempo. Talvez até hoje você tenha caminhado dessa forma, mas a partir de hoje você vai viver os propósitos de Deus. Você vai viver aquilo que o Senhor sonhou para ti, aquilo que Ele chamou, aquilo que Ele escolheu, porque Ele escolheu você. Você é precioso, você é preciosa, e Ele vai fazer coisas grandes através da sua vida, fluindo através de você. Ele vai realizar, Ele vai realizar. Não pense, pastor, eu sou pequeno, pastor, eu não sei, eu não consigo. Não, o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é maior. Espírito Santo, eu te adoro, Deus. Adore a Ele, levante as suas mãos, adore a Ele. Eu te adoro. Só quem é dele, adore a Ele nesse lugar. Erga a sua voz. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Te adoramos, Jesus. Como eu te adoro, eu te adoro. Somente a Ele, somente a Ele. Deus, somente ao que vive. Eu te adoro, eu te adoro. Oh, Espírito Santo, eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti. oh, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, és a razão do meu viver, és a razão do meu louvor. Tudo que sou. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, sinta a presença do Pai aí. Descansa no colo dele. Descansa no abraço dele. Te dou meu coração. Oh, Jesus Cristo. Te dou minha Ele está aqui nessa noite. Eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se compra em mim. Te dou meu coração. Maravilhoso Jesus. Te dou minha alma. Espírito Santo. Eu vivo só para ti. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se compra